Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho Vibração em Paz, às quinta-feiras. E hoje, então, quem vai ministrar a palestra de hoje, o nosso amigo Marcelo da Mata, né? Também já é antigo aqui. Ele vai fazer também a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e também a mensagem. A prece inicial e final será pela Eliane Basilone, a vibração dos pás por mim, Marcelo Volê, a vibração das águas pela nossa querida Vilma Capobianco. Então, vamos fechando os nossos olhos e eleva o seu pensamento ao Mestre Jesus. Traga aquele Cristo mais presente na tua vida. Traga essa energia, essa paz, que vai restabelecendo todo o equilíbrio. Você vai se colocando bem próximo a esses mentores. Vai revitalizando. Sinta essa energia. Traga essa luz para dentro de ti, que vai envolvendo, enquanto já alguns mentores vão te envolvendo a você conseguir se ligar a esse futuro mais próximo, essas vidas melhores como foram colocadas. Coloque isso na sua mente, para que a gente possa aprender sobre a palestra e todo esse trabalho que a espiritualidade vai nos proporcionar. É assim, então, que nós vamos acompanhando a Eliane com a prece inicial. Deus Pai de infinito amor, justiça e bondade, vamos aproveitar assim esse momento em que todos nós estamos unidos num só pensamento e sentados naquele local tranquilo, permitindo assim que cada um de nós tenha o nosso mentor ao nosso lado, abrindo os nossos olhos, permitindo que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e compreender com a máxima perfeição a palestra que será ministrada. Que as palavras de hoje surtam efeito no nosso coração, para que possamos praticá-las no nosso dia a dia. Que saiamos da teoria e sigamos na prática do Evangelho. Que Deus nos ilumine, ilumine as palavras do Marcelo e que todos nós saiamos melhores e maiores do que quando aqui entramos. Que Deus esteja conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. No capítulo 20, Obreiros do Senhor, no seu item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamo-nos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Do livro Fonte Viva, eu vou ler só um trechinho, porque é bem grande a mensagem.
Emmanuel fala da pergunta de Pedro, né? Isso está no Evangelho de Mateus, quando Pedro pergunta a Jesus: e nós que largamos nossas famílias, nós que largamos tudo para te seguir, o que teremos em retribuição? E Emmanuel fala: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra seu homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato: o que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida, que recebe o grão maduro após a colheita, o triturador, o que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Quando o Marcelo falou que eu sou antigo, eu me senti mais velho ainda, né? Mas ele não está mentindo, não. Há 40 anos eu cheguei nessa casa, aqui com 18 anos, uma vasta cabeleira, cheio de sonhos, achava que sabia muito. E hoje percebo que só sei que nada sei que sei muito pouco. Mas sei que foi o maior investimento da minha vida. Sei que estar dentro da doutrina, aprender com ela, que é um trabalho contínuo, não poderia ter sido uma escolha melhor. Voltando ao tema, quando Pedro se coloca a Jesus dessa maneira, né, meio que querendo entender o que eles receberiam em troca, por aquela... a gente precisa compreender em Pedro um homem simples, como eram todos os apóstolos, mas capaz, escolhido pela espiritualidade, para estar ali, para trazer uma mensagem universal, uma mensagem que até hoje falamos, né? Que até hoje bebemos, e aí por muitos anos ainda, esse evangelho trazido pelo Cristo, os ensinamentos, toda a tarefa pública, a vivência dos apóstolos, é base para que a gente consiga viver, para a gente consiga conviver, para a gente consiga evoluir, que afinal é o nosso propósito. Mas quando a gente lembra de Pedro, vulgarmente, a maioria das pessoas, isso é um hábito comum a todos nós, a gente lembrar dos erros da pessoa, dos supostos erros. Quando a gente lembra de Pedro, a gente lembra de quem? Daquele que negou. É muito comum a gente, mas ele negou Jesus. Sem entender o contexto, né, que naquele momento da prisão de Jesus, naquele momento, mais de 300 pessoas que o seguiam, fora os apóstolos mais próximos, todos se dispersaram. Pedro foi um dos poucos que seguiu a trajetória do mestre, mas com o intuito de salvá-lo, de em algum momento, dentro daquela força, daquela voluntariedade que ele tinha, em algum momento libertar Jesus. Então, sim, ele precisou negar 3 vezes, porque se ele falasse, quando questionado, é você que anda com o Nazareno, se ele falasse, sim, sou eu, seria preso também, né? Então, é preciso ir um pouco além do que a gente enxerga, né, da ponta do iceberg só. Entender em Pedro foi a pedra fundamental do cristianismo que a gente vive hoje. Porque Jesus deixou os apóstolos um legado, também deixou uma missão. Ele foi... vamos dizer, o maior responsável ali pela Casa do Caminho, a primeira instituição de caridade da história da humanidade, onde os apóstolos e os seguidores se reuniam para tratar das questões, devia ter muita coisa para a gente desenvolver, para a gente chegar ao que chegou hoje, né? Então, não foi uma tarefa fácil. Você imagina aquela quantidade de homens, cada um pensando à sua maneira, homens com convicções, eram judeus, eram todos eles enraizados dentro de uma doutrina firme, vamos dizer, e ele foi fundamental nesse processo. Ele foi fundamental até para receber Paulo, que, na minha humilde opinião, é responsável por o cristianismo chegar no Ocidente, né, porque a gente precisa lembrar que aqueles homens, a semente do Evangelho, ela foi plantada num território meio menor que o estado de Sergipe. Ali viviam 300 mil pessoas, que é menos do que se vive no Tatuapé hoje. E essa história chegou para o mundo, chegou para o universo, 1/3 de todos
os seres humanos são cristãos. Conhece essa mensagem por conta do trabalho de Paulo. Mas Paulo só conseguiu desenvolver esse trabalho porque Pedro foi aquele que deu suporte, que conseguiu trazer ele para dentro da organização. As pessoas tinham, e com razão, muita desconfiança de Paulo. Era o maior perseguidor dos cristãos. Isso que eu estou falando é muito rápido. Quem quiser entender melhor essa história, aconselho o livro Paulo Estevão. Maravilhoso, uma obra importantíssima. Mas Pedro conseguiu dar o suporte para que Paulo desenvolvesse toda a sua tarefa. E, no final da sua tarefa, ele, Pedro, no seu desencarne, ainda teve a grandeza, quando foi condenado à crucificação, de pedir para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de morrer como morreu Cristo. Vocês imaginam o tamanho do amor, da admiração de uma pessoa para com a outra, para num momento tão extremo da vida, pensar nisso ainda. Pedro era gigante. Mas sim, essa dúvida que ele trouxe naquele momento, ainda longe da sabedoria que teve após conviver com todo o cristianismo, sim, ele teve essa dúvida. O que nós vamos receber em troca? Muita gente, quando procura uma religião, tem essa dúvida, né? Eu sinto informar que todo aquele que busca uma casa espiritual, seja qual for a denominação, em busca de receber algo material em troca, não vai receber. Não é isso, gente, não é sobre isso. É muito maior. Infelizmente existe, a gente sabe, mas é do ser humano, existem pessoas que comercializam a fé, que usam da ingenuidade das pessoas para que elas venham, entreguem seus bens, para que elas participem da criação de uma fortuna, com o objetivo de receber essa retribuição. Muitas dessas pessoas se decepcionam porque a coisa não vem, né? Ou às vezes até confundem aquela disciplina que a religião lhe trouxe, aquela força, aquela coragem, ela canalizou para o trabalho e a partir dali conseguiu uma legítima recompensa, conseguiu as coisas materiais, tudo bem, mas nunca foi o objetivo que deve nos trazer aqui. O objetivo é muito maior, né? Como diz Emmanuel na mensagem, a recompensa maior é a honra, uma delas, ele classifica em 3, é a honra de ajudar. E sim, quando a gente abraça uma doutrina, no nosso caso a doutrina espírita, e a gente tem a oportunidade e a honra de ajudar, eu tive a honra de trabalhar com essas pessoas aí por 24 anos, na escola de evangelho, muitos daqui, e foi maravilhoso na minha vida. Isso transformou a pessoa que eu era e que hoje eu me envergonho, para a pessoa que sou, né? E a gente foi criado, vindo de momentos dentro de uma ditadura, com pouquíssima informação, com uma cultura completamente diferente do que é hoje. A gente foi criado dentro de verdades que hoje até nos envergonham. Então, a questão do racismo, a questão da homofobia, várias questões, a gente simplesmente foi ensinado a ignorar, a entender, a normatizar, né? Sem, né? Eufemismo, várias questões que hoje a gente consegue abrir a mente. A gente deve essa abertura de mente, a convivência com as pessoas dentro da doutrina, ao que a gente aprendeu, todas aquelas noites de estudo. Cadê a Eliana? Ali, ó. Estudamos muito, hein, amiga? A Pri atrás dela, a Pri foi minha parceira de principiante, olha, Marcelão no aprendiz. Gente, a gente trabalhou bastante. E a honra de participar disso, de servir, de transmitir isso às pessoas, é algo que ninguém vai tirar da gente, é algo que a gente vai levar. E um trabalho que nos deu muita satisfação. Um trabalho que em alguns momentos a gente se desesperava, falava, nossa, será que eu sou capaz? Será que... Sim, a espiritualidade nos suporta, nos carrega, nos transporta, nos torna capazes de, quando a gente está propenso a abraçar uma tarefa com amor e entendendo que ela será importante. A segunda fala de Emmanuel é a prerrogativa de entender.
E aí eu acho que uma é consequência da outra. Quando a gente se entrega, tem a honra de trabalhar numa doutrina, de se desenvolver, de aprender, de estudar, de tentar, né? Porque vivenciar totalmente é difícil, mas a gente tentar se desenvolver dentro dessa fé, a gente conquista o quê? A sabedoria. É algo que não tem preço, é algo que, nos momentos mais pontuais, mais delicados da nossa vida, eles vão nos suportar, eles vão nos dar o encorajamento, eles vão fazer com que a gente, sim, faça as melhores escolhas. Essa sabedoria, essa conquista, ela é muito consequência de você se colocar à disposição, se você se colocar à disposição do outro. Você dá um pouco do bem mais precioso que qualquer um de nós tem, que é o tempo, para o outro, né? Eu acho que isso não tem preço. E finalizando, ele fala da glória de servir. E aí, gente, eu vou pensando como exemplificar, né, o que a glória do servir pode nos auxiliar nesse desenvolvimento, em busca da sabedoria. Eu lembrei da paternidade. Eu acho que, assim, é um processo muito decisivo na minha vida, tão quanto a doutrina espírita. Lá há 26 anos quase, né? Há 26 anos chega o meu primeiro rebento, né? E a gente ali, apaixonados, aquele bebezinho em casa. Um ano depois, mais um. Pronto, a missão está completa, né? 2, está de bom tamanho, né? Para a gente... Só que não, em 2003 chega o caçula, para desespero da minha esposa, para desespero. Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou falar para minha mãe? Eu só lembrando, você é casada, né? Você não mora com a sua mãe. Mas é uma bomba atômica na vida da gente, né? Mas é um momento que nos oportuniza viver e aprender com essas criaturas um conhecimento que a gente vai levar para todas as encarnações. Eu amo ser pai. Essa trajetória, e a gente lutou muito. Quem é pai aqui, é mãe, sabe? A gente luta muito. Eu lembro de uma época, ele não está aqui, infelizmente, o Antônio, do aprendiz, que a gente se encontrava muito lá no hospital Nossa Senhora do Sabará. Toda semana, que ele tinha 3 filhos também, toda semana tinha... virou ponto de encontro. É trabalhoso, é uma responsabilidade enorme, mas uma oportunidade absurda de aprender. Aprendi muito com a minha esposa também. Chegava do trabalho ali, ela sentada no chão ali, jogando com os 3. Era uma alegria. Ela me ensinou a ser pai, ela me ensinou muita coisa, né? E eles me ensinaram que eu podia ser um pouquinho melhor. Então, é o ato de servir. Quando a gente serve enquanto pai, enquanto mãe, quando a gente se entrega, quando a gente serve essas pessoas, acho que o beneficiário maior somos nós mesmos, né? E aí, expandindo, saindo dessa condição individual, dessa condição núcleo familiar, esse aprendizado todo, o desafio maior, talvez, seja servir quem está fora desse ciclo. A gente expandir isso para outros momentos da nossa vida, levar isso para o trabalho, né? Porque no trabalho, o que é? É a gente servir o outro, de alguma maneira ser servido, de alguma maneira o objetivo acontecer. Expandir isso para todos os campos da nossa vida. Tentar ampliar, é muito difícil, eu sei. Um dia conseguiremos, quando a gente chegar à condição de espírito um pouquinho melhor, ter um sentimento parecido, próximo daquele que a gente tem por um filho, por qualquer um, por outras pessoas. Ou seja, o maior mandamento: amará a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio. Essa é a retribuição que lá no final a gente vai chegar, né? Lá na frente, quando o corintiano aí tiver mocinho, tudo, você vai lembrar, você fala: nossa, foi uma luta, mas valeu, a gente chegou lá, né? E esse aprendizado a gente
a gente vai levar para todos os momentos da nossa vida. Essa é a retribuição. Eu acho que Pedro, com o espírito evoluído hoje, já entendeu, né? Eu espero que a gente entenda também, que saiba que, por mais que nós façamos, por mais que a gente pensa que faz um trabalho voluntário, alguma coisa, por mais, sempre será menos, sempre será pouco, perto do amor, perto da retribuição que a espiritualidade entrega às nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Vamos todos nós então buscar uma posição confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, fechando os nossos olhos, e eleva o seu pensamento a Jesus novamente. Se aqueles já sentem essa luz até um pouco acolhedora, começa a conversar com Cristo. Se tem uma dificuldade, lembra de Jesus no Sermão do Monte, ensinando aos pescadores à margem do Rio Jordão. Coloque essa sintonia, porque quando nós colocamos a sintonia em Cristo, é como nós conseguíssemos atingir o objetivo das nossas vidas. Vamos pedindo agora para a equipe se colocar na receptação de energia, todos os médiuns, onde uma equipe de franciscanos vão envolvendo a todos. Também pedimos aos mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado por Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanuvo, que possa envolver a cada um de nós, junto com os nossos mentores, esse intercâmbio tão favorável, tão iluminado, com essas condições. Nós abrimos o coração para receber esses fluidos, para fazer as transformações da nossa vida. E aos mentores que já estão, a cada passista começa a prática do passe misto, e essa luz vai envolvendo a todos nós, no alto da cabeça, o coronário, inundando de energia, revitalizando os neurônios, criando as sinapses necessárias, descendo para o frontal, bem no centro da testa, entre os olhos, fazendo uma organização, trazendo essa luz também para o laríngeo, na altura da garganta, completando em si, aonde as nossas palavras, junto com os nossos pensamentos, nos levarão a grandiosos dias, edificando por onde passamos, equilibrando a todos que nos envolvem. É nessa hora que as nossas palavras têm que ser raciocinadas, equilibradas. Ponha isso
nesses centros de força, aonde essa espiritualidade amiga trabalha intensamente. E essa luz agora desce para o cardíaco, na altura do coração, massageando esse centro de força. Como é bom amar. Como o próprio Marcelo falou, a família, os filhos. Como é bom falar eu te amo. Para o pai, para o avô, a avó, os filhos, para todos. E essa prática, então, se não conseguimos falar te amo, aqueles que nós convivemos, que não conhecemos, emanamos então essa energia desse cardíaco. A pessoa da sua frente, a de trás, do lado esquerdo, do lado direito. Sinta-se confortável, porque aqui estamos muito bem amparados. Esses mentores amam tanto quanto os nossos mentores que batalharam para estarmos aqui à procura do Cristo, à procura do caminho de Deus. E essa luz agora desce para o esplênico, do lado esquerdo do corpo, na altura do baço. Vai se energizando, fortificando, indo para o gástrico, na altura do estômago, descendo para o genésico, no baixo ventre. Essa luz vai continuando, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem na coluna, bem no cóccix. E ela vai subindo, fortalecendo uma energia, uma luz, subindo vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, e essa explosão de luz te fortifica. E é nesse momento que nós vamos, juntos com caravaneiros fraternos, até o nosso lar, bendito lar. E essa luz entra pela porta, iluminando a sala, todos os cômodos, trazendo uma energia salutar. Traga essa luz, traga essa paz, construa dentro do seu lar uma energia que te traz a construção. E é nesse momento que nós levamos então ao local de trabalho, energizando onde trabalhamos, para que todos se unam com uma harmonia só. Construa em ti. As suas palavras serão sempre bem-vindas com que você trabalha. Se estamos procurando uma nova oportunidade, que possa esses mentores nos auxiliar, trazendo o caminho mais correto, trazendo todo o estudo aonde procurares. Não está sozinho, pense nisso. Há muitos te ajudando. Nós vamos então agora voltar aqui para o salão, trazendo uma energia junto a esses anjos, arcanjos e serafins que envolve todo o paz e amor. Traga essa energia de luz, construa. Vamos direcionando agora as urnas lá da frente, primeiramente dos encarnados, que a equipe possa colocar a cada papel escrito os mentores adequados,
para que possa não só buscar a solução, mas dar um caminho, porque como sabemos, fomos criados para poder crescer, para poder andar com as próprias pernas. É isso que Deus nos proporciona. Vamos direcionando agora as urnas dos desencarnados, a esses irmãos que estão agora na verdadeira vida, a vida espiritual, encontrando seus familiares. Nós sentimos saudades, mas eles são recebidos com tanto amor, com tanto carinho, pela missão cumprida. Por isso que sempre aprendemos a amar essa nossa reencarnação, porque é a melhor para poder evoluir. E agradecendo a todos esses mentores, a espiritualidade amiga, a todos esses benefícios, nós vamos então dando continuidade agora, acompanhando a Vilma Capobianco para a fluidificação das águas. Obrigada, moça. Então vamos continuar, amigos, nessa mesma energia positiva, nessa energia saudável, nessa energia curativa, nessa energia de esperança, de serenidade, de amor puro que a espiritualidade preparou para nós. Então vamos manter os nossos pensamentos e os nossos corações ligados a essa energia salutar. E vamos nos alinhar então às equipes da magnetização das águas. Os fitoterapeutas vão proporcionar para cada um de nós os medicamentos que nós necessitamos para serem misturados à nossa água. Esses medicamentos foram retirados de substâncias da natureza, cascas de árvores, folhas, raízes, pólen de flores, frutos que foram sintetizados nos laboratórios do Hospital Alvorada e colocados e transformados em medicamentos, que nesse instante vão sendo colocados em cada uma das garrafinhas, com conta-gotas mesmo. Então cada um de nós vai recebendo o remédio que precisa, o anti-inflamatório, o analgésico, o xarope para tosse, o remédio da pressão, o calmante, o antiácido, o colágeno, o remédio que for necessário. A espiritualidade recomenda que essas águas sejam ingeridas 2 vezes ao dia, pela manhã em jejum e à noite antes de deitar. E sempre, quando se tomar essa água, elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, a este momento de trabalho, a essas equipes amorosas desses fitoterapeutas que magnetizaram as nossas águas, sempre com um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria, de otimismo, na certeza de que se nós fizermos a nossa parte, melhorando-nos dia a dia, utilizando o Evangelho do Cristo como nosso roteiro de caminhada, o nosso corpo certamente receberá a cura que queremos. Porque a cura vem sempre de dentro para fora. Que Jesus nos abençoe. E assim,
unidos nesse pensamento, nessa sensação maravilhosa. A nossa retribuição é a gratidão pelo trabalho de hoje, pelas palavras benditas, e que cada um de nós possa sair daqui meditando em como fazer essa retribuição. Além da gratidão, o que mais nós podemos estar fazendo para o nosso próximo, que assim vai alimentar a nossa alma. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, de plenitude e serenidade, e que possamos nos reencontrar na próxima quinta-feira, melhores e mais fortes. Que assim seja, que Deus esteja com todos nós. Nos recados finais, a evangelização de sábado está necessitando de doação de creme dental, tá, gente? Bastante. Então, aqueles que podem trazer, fala que é para evangelização, que são várias idades, crianças, né? Das assistidas. E a gente falou de filho, né? No dia 9 de março, aos domingos, das 9 da manhã às 10h15, começará a evangelização infanto-juvenil. Tá? É muito bom. Eu não sei se ainda tem com os pais, né? Porque a gente ia, né? Meu filho com 4 anos vinha, né? Você vê, hoje está com 26 anos, né? E aí tinha um psicólogo para falar com a gente, a psicóloga, né? Para colocar a cabeça nossa, porque os pais também complicam os filhos, e vice-versa. Gostou? Tá bom, gente? Muita paz, muita luz, que Deus ilumine a todos, tá? Até a próxima quinta. De luz, paz e amor em Jesus.